Sejam muito bem-vindos, seres castbackers em todo o Brasil. Eu sou Nicolas Kiduque e sejam muito bem-vindos a mais um Castback Hype. E hoje, para um papo assim de alto nível, eu não poderia estar sozinho, já que a gente vai falar sobre As Torres Gêmeas, o filme de 2006 do Oliver Stone, um dos primeiros filmes, a falar sobre o assunto, acho que o primeiro de um grande estúdio. Já tinham outros filmes antes, mas é o primeiro de um grande estúdio de Hollywood a tratar os atentados. Mas é óbvio, que para falar sobre esse grande filme eu não tô aqui sozinho. Eu tô com meu amigo Edu Schneider. Fala, meus amigos. É engraçado, que no Brasil a gente ressignificou essa data e a partir desse ano é uma data feliz pro brasileiro, Pelo menos para a maioria dos brasileiros. Exatamente. A gente vai discutir também sobre isso. Exatamente. E é claro, aqui também, juntamente com o Edu, temos o meu querido amigo Rodrigo Poli. Fala, meus queridos, como vocês estão? Beleza? Pois é, cara, que data marcante, cara? E se vocês analisarem, esse filme foi apenas 5 anos depois dos acontecimentos, Tava bem recente, Cara? Então, realmente, tava ali, tava quente ainda, E teve participação, dos personagens aí, mas a gente vai discutir no episódio. Não vamos se adiantar, não. É isso aí, então vocês preparem-se aí para mais um episódio aí muito histórico, Acho que recheado de história. E prepare-se, porque o hype já vai começar. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Como ele já começou, E acho que eu tava comentando aqui com vocês antes da gente começar o episódio em si, a gravação, que a gente sempre fala sobre qual foi a sua primeira experiência, com o filme. Se assistiu no cinema, assistiu em casa. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, Porque é um assunto, assim, completamente diferente, É um evento histórico. Então eu vou perguntar pra vocês, primeiro pro Edu. Edu, como é que foi pra você, onde você estava durante o 11 de setembro, aí, o ataque às Torres Gêmeas, ao Capitólio e tudo mais? Capitólio não, perdão, ao Pentágono. Pentágono. Eu sou o mais velho aqui, Eu já trabalhava, eu tinha 2 anos de formado já. Tava trabalhando na obra. E aí, vida que segue, normal. Tava trabalhando lá, não tô sabendo de nada, tô trabalhando, normal. Aí deu a hora do almoço ali, por volta de 1h. E aí eu fui, tava no restaurante, aí tava um burburinho, uma falação. E não é igual hoje em dia que tem, smartphone, não sei o que, tá? Era coisa mais arcaica, não é como hoje. E aí eu vi aquelas imagens na televisão e não tem como não ficar chocado vendo aquilo ali. Claro que tem todo um contexto histórico, mas no fim quem sempre se ferra são os inocentes, São as pessoas que não tem nada a ver com isso. E o World Trade Center era um prédio assim gigantesco, é um complexo que muita gente não sabe, É um complexo de 7 prédios, Não são só as 2 torres, eram as principais, mas tem ali todo tinha todo um conjunto ali. E aí, realmente foi muito chocante ver aquelas imagens. E ficou marcado mesmo. E como eu brinquei na minha abertura, apesar que é um tema bem sério, fica até difícil a gente brincar, mas a gente tenta levar em um tom mais leve. O 11 de setembro, a primeira data marcante assim, para o 11 de setembro aconteceu lá no Chile, O 11 de setembro de 1976, se eu não me engano, com o golpe militar do Pinochet no Chile, depondo o presidente Salvador Allende e assassinando o presidente. Então é uma data marcante a partir dali. Aí depois nós tivemos o 11 de setembro e aqui no Brasil esse ano foi a data de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, realmente, pelo menos para mim e para a maioria dos brasileiros, uma data feliz porque o cara tentou dar um golpe militar, assim como o Pinochet tentou e conseguiu, e acabou matando todos os seus oponentes, assim como foi o Salvador Allende. Se ele tivesse conseguido dar o golpe hoje,
a gente não teria o Alckmin e o Lula vivos, o Alexandre de Moraes muito menos, né? Teria... né, a gente talvez nem estivesse fazendo esse programa aqui, porque eu não poderia estar falando aqui num podcast falando sobre isso, de um presidente que deu um golpe militar, né? Então, né, até disso a gente se livrou. Mas é um tema bastante caro ali de um diretor que costuma tratar sobre esse assunto, assuntos espinhosos, né? A gente comentou isso, o Rodrigo vai lembrar, o Nicolas também, quando a gente fez o episódio do Todos os Homens do Presidente, que também é de um fato histórico, né, do Watergate, e também o livro tinha sido lançado ali e o acontecimento era de 72 e o filme é de 76. Também era ali 4 anos, nesse aqui são 5 anos. Né, a gente já fez filme, já falou também sobre filmes da Guerra do Vietnã, também com pouquíssimo tempo ali da Guerra do Vietnã tendo acontecido, como é o Apocalipse Now, que não teve episódio, mas a gente já comentou sobre ele em algumas lives aí que a gente fez, então foi bem chocante, cara, foi muito chocante ali, porque você não está acostumado a ver esse tipo de atentado, ainda mais nos Estados Unidos, né, que é tratado ali como lugar altamente seguro, e isso mudou até as normas de segurança para os próprios americanos ali, para os norte-americanos, porque, né, abriu-se um precedente ali, e a gente vai discutir sobre parte histórica também, porque, né, o acusado de ter feito esse atentado, né, o Osama Bin Laden, era um ex-aliado americano. A gente vai discutir também sobre isso. Assim como era também o Saddam Hussein, né, ex-aliados que depois se voltaram contra os Estados Unidos. A gente vai discutir bastante aí sobre isso também, tratando do filme e também parte histórica ali, andando lado a lado, como foi mais ou menos no episódio nosso do Titanic, né, que a gente discutiu muito bem. Isso aí. E você, Rodrigão? Cara, eu tava na escola. Imagina só, eu tinha 16, 17 anos, eu tava eu acho que no segundo colegial, se eu não me engano, ou no terceiro colegial. E realmente, naquela época, como o Edu bem falou, não tinha, né, essa questão aí de... Hoje em dia, a informação, meu Deus do céu, cara, tá tudo muito rápido. Malemar bem tinha diferente, celular. né? Malemar tinha celular, né, cara? Tipo, quem tinha, se tinha, era o tijolão, era antes do tijolão ainda, era aquele tijolaço, né? É verdade. Não era nem claro, era BCP Telecomunicações, né? Não sei se era a BCP antiga tinha ou tinha, claro, enfim. Mas, olha que loucura. Mas eu me lembro que eu fiquei sabendo por alto, assim, na escola, tal, e para todos nós era um acidente. Eu cheguei em casa, tal, aí, pô, tava na televisão dando que aconteceu um acidente, tal, nos Estados Unidos, e as torres lá, né, com a fumaça, não sei o que, tal, e logo caiu por terra essa questão do acidente quando o segundo avião bate na Torre 2, né, então... Aí falou, não, pera aí, não é possível que... Só se tem um ímã ali, né? Então não é um acidente, né? Mas eu me lembro direitinho desse dia, eu estudava de manhã, a gente saiu, foi pra casa correndo pra assistir televisão, pra colocar, né? Porque na época era assim, era por televisão que a gente ficava sabendo das coisas, né? Jornal não dava, porque o jornal ia ser só no dia seguinte, então a televisão era o nosso Twitter, né? Era o nosso Twitter, era o nosso Instagram. E, cara, é chocante, né? É chocante realmente, porque criou-se naquela... Eu lembro que todo mundo ficou com medo. Inclusive nós aqui do Brasil ficamos com medo porque a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente falou, meu Deus, será que isso vai começar a acontecer em todos os países? A gente não sabia, parecia uma coisa em escala global, né? A gente falava, cara, isso pode acontecer, né? E foi uma revolução, inclusive... desesperadora, inclusive nos aeroportos aqui do país e tudo mais, todo mundo com medo, achando que poderia acontecer, poderia cair um avião na gente ali, né, na escola e tudo mais. Olha que loucura. Mas por quê? Porque era diferente, né? A gente não tinha tanta essa informação, né? E por mais que tivesse também, você não sabe o que está acontecendo, né? É muito doido. Aí depois a gente vai entendendo o contexto cada vez mais, e aí jogaram no Pentágono, e teve outro que foi interceptado, inclusive. Né? Isso. Mas é isso. Essa é a minha lembrança. Eu, como o mais novo aqui do grupo, né,
no episódio de hoje, né? Eu, óbvio, era uma criança pequena, eu tinha 4 anos só, não lembro de muita coisa. Mas eu consigo confirmar que não estava passando Dragon Ball na TV, tá? Porque existe esse efeito Mandela que todo mundo acha que estava passando Dragon Ball e entrou TV Globinho? Entrou o plantão da Globo. O Dragon Ball era um dos últimos desenhos que passava, ele ia passar próximo do meio-dia. Então não tinha como. Tá vendo? O Nicolas lembra da programação. Muito Sempre, bom, Nicolas. Muito bom. Sempre começava ali com os desenhos, Bob Esponja, essas coisas, a Medabots, aí o Dragon Ball era sempre o último. E eu lembro de ver as imagens na TV e tudo mais. Eu acho que a imagem mais marcante assim que eu tenho é do segundo avião, né? Que é uma câmera que tá bem paradinha assim, pega ele vindo de longe e acertando acho que é a Torre Sul, que foi a segunda. São as coisas que eu lembro assim. Eu sempre tive muito fascínio por esse evento histórico, né? Então eu sempre fui muito curioso, então pesquisava as coisas, o contexto, o porquê aconteceu, o que aconteceu, quem fez. Então esses eventos históricos, e além deles terem filmes, né, para acompanhar isso tudo, é algo que me chama muita atenção. Então é algo que me interessa bastante, por mais mórbido que seja, por mais chocante que seja. Eu sempre tive muito interesse nessas coisas assim. E acho que o 11 de setembro é uma delas. E a gente até comentou, né? Tem aí mais um... Foram 4 aviões, né? 3 atingiram os seus alvos. E o quarto, que é o United 93, que não atingiu por conta do pessoal que estava dentro do voo, que acabou conseguindo derrubar ele antes dele chegar ou no Capitólio ou na Casa Branca. Você imagina se ele tivesse... chego em um desses alvos, o estrago que seria, né? Porque seria uma mancha aí no... Imagina, você tacar um avião na Casa Branca, mesmo que ela estivesse vazia, seria Curioso que eles não foram primeiro nesse alvo, né? Exatamente, Curioso, mas né? acho que até puxando uma das coisas assim de curiosidade, os alvos foram escolhidos, né? Óbvio, por conta desses marcos americanos e tudo mais, por serem prédios que bate o olho e fala, Estados Unidos. Mas os 2 mais fáceis eram as torres, porque era muito visível. O Pentágono foi um alvo muito difícil, e o Capitólio e a Casa Branca eram alvos mais difíceis ainda, porque são prédios menores. Então você não tem muito controle lá de cima de você baixar o avião e conseguir, né? E são mais protegidos, né? Exatamente. O pessoal tá mais monitorado ali, né? Mas essa E aí, Pode falar. Né? Aí eu queria a curiosidade, que eu e Rodrigo já éramos maiores, você era criança nessa época. Aí eu queria... Você foi o único aqui, Nicolas, que estudou esse fato num livro de história. Uhum. Né? Exatamente. Você é o único que estudou. Foi, a gente não pegou isso. Tem toda... Acho que eu estudei principalmente no 2º ou 3º ano do ensino médio, se não me engano. Acho que mais para 2012, 13, por ali. Ou até antes mesmo. Tem todo esse contexto, né, dessa parte do Oriente Médio e tudo mais, organizações terroristas, porque é uma coisa que fica muito marcada na história, que do final da Guerra Fria, né, lá na década de 90 até 2001, foi um momento ali que o mundo não teve grandes conflitos, o mundo parecia que estava em paz, então, tipo, tava tudo muito tranquilo. E aí em 2001 a gente vem com esse ataque terrorista, que era uma coisa impensável, ainda mais alguém atacar os Estados Unidos de dentro. Então é algo que marca bastante. E acho que a gente tem inúmeros filmes sobre isso. Tem filmes sobre as Torres Gêmeas, que é esse do Oliver Stone. Tem filmes sobre o United 93, tem 2, só que um deles é o único que presta. O do Paul Greengrass, que é o cara que... dos 2 filmes da franquia Bourne, né, o 2 e o 3, é um diretor que eu gosto. E o Voo United de 93 é um orçamento menor do que o das Torres Gêmeas, que custou uma grana para fazer. Mas é um filme bem bacana, cara. Eu acho, inclusive, até mais interessante do que o que a gente vai falar aqui. O daqui é mais pomposo, tem um diretor mais famoso, tem um elenco estrelado ali, de um monte de caras conhecidas. Mas é um filme bem bacana também, o Voo United de 93. Fica aí a recomendação. E o Edu
falou sobre elenco, né? Aqui a gente tem o Nicolas Cage, né? Que ele faz o Sargento John McCauley. A gente tem também o Michael Peña, que é o oficial Will Gimeno, que são duas pessoas que realmente existiram, né? São dois personagens aí que não são fictícios. A gente tem a Maggie Gyllenhaal no filme. A gente tem o Michael Shannon, que aparece lá mais pro meio, pro final do filme. A gente tem a Viola Davis também. Então, você vê que é um elenco aí muito estrelado. Acho que o Oliver Stone é uma pessoa que chama atenção, né? Tipo, você trabalhar com o Oliver Stone. E acho que agora falando sobre o filme, é engraçado... Engraçado não, né? É curioso que ao abordar esse assunto, né? Sobre os ataques das Torres Gêmeas, ele poderia usar todo aquele contexto político que ele adora trazer, né, nas obras. Mas aqui ele é bem mais contido. E eu acho que até por conta do assunto ser algo que ainda pega muito o povo americano, eu acho que ele deu uma segurada. O estúdio também pode ter dado uma... Olha, não vamos ir para um lado muito político da coisa, vamos tentar ser mais cauteloso aqui, mais em forma de homenagem, até porque se você olhar o tanto de gente que se envolveu com isso, as pessoas, os bombeiros, a polícia inteira de Nova York, né, nesse dia ajudou. Então eu acho que por esse motivo ele deu essa cautela aí. Eu não sei o que vocês acham. Só retificando um fato que eu passei aqui, o atentado lá e a morte do Salvador Allende foi 73 e não 76, foi 3 anos antes. Realmente, Nicolas, não parece um filme do Oliver Stone, porque, cara, a gente conhece aí o Oliver Stone, a gente estava até comentando de fazer o episódio do JFK, né, que também é um filmaço dele, tem um contexto histórico bem bacana e ele faz, é bem polêmico, ele traz bastante coisa, bastante discussão. Você tem o Platoon, que também fala muito bem sobre a Guerra do Vietnã e também traz... não fica passando pano pro povo americano ali. Você tem um sargento que é extremamente cruel, que estupra mulheres e crianças vietnamitas, né? Que é o personagem do Tom Badge, aquele da cicatriz. Né? Em contraponto tem o personagem do William Dafoe, que é maravilhoso, né? Você tem ele como roteirista do Expresso da Meia-Noite também, discutindo essa coisa de posse de drogas e tal, de prisão, de desumanizar as pessoas dentro de uma prisão, que é um filmaço também, para quem nunca viu aí. Aí, nesse caso, ele é roteirista. Você tem o Nascido em 4 de Julho, que também discute Guerra do Vietnã, essa coisa do cara voltar, um mutilado de guerra, o quanto que o cara sofre, né? A gente já viu isso em diversos filmes, diversas discussões que a gente tem sobre, inclusive no Rambo, né? A pessoa sair da guerra, sofrer um transtorno, né, durante a guerra e não conseguir se ressocializar. E aí você imagina uma pessoa mutilada, assim, as duas pernas, como é o do personagem do Tom Cruise lá no Nascido em 4 de Julho. Você tem o Wall Street, Poder e Cobiça, que ele, né, ele mostra como é o bastidor sujo ali do Wall Street, né, parte de bolsa de valores, como é uma coisa muito sem escrúpulos. E aí chega aqui, você espera o quê do Oliver Stone? Vai vir um filme bomba aí, falando, né, sobre todos os assuntos ali que envolvem, não só sobre o acidente em si, mas sobre o fato histórico ali, do porquê que acarretou de chegar naquele ponto. E o filme poderia ter sido isso, Nicolas e Rodrigo. Não foi por conta mesmo da Paramount. A Paramount não deixou. Quem faria o personagem do Nicolas Cage seria o Kevin Costner, que tinha trabalhado com o Oliver Stone lá no JFK. É o personagem principal do JFK. Ele não pôde fazer. Por quê? Eu até anotei aqui, porque é um documentário que eu nunca vi, depois eu vou até observar. É também do ano de 2006, mesmo ano do filme, mas o Kevin Costner foi vetado porque ele fez um documentário que é narrado por ele e pela Hilary Swank, né, que já esteve aqui no episódio do Menina de Ouro, né, filme do Clint Eastwood, que ela ganhou até o Oscar, um documentário chamado On Native Soil, que é um documentário sobre o 11 de setembro e que faz muitas críticas ao governo americano, essa coisa armamentista, de gastar trilhões de dólares em armas e tudo mais, em poderio armamentista, e ele faz uma crítica. E aí a Paramount, por conta disso, vetou a participação do Kevin Costner. E quem faria a personagem da esposa que acabou caindo para Maggie Gyllenhaal seria a Hilary Swank. E aí
ela acabou também não aceitando fazer o papel por conta da rejeição ao Kevin Costner, em solidariedade, porque eles trabalharam juntos nesse documentário, fazendo a narração, e aí ela não aceitou participar. Então ficou um filme muito diferente do que talvez poderia ter sido. É um filme mais para glorificar ali a polícia portuária, os bombeiros, que eu acho até justo. Mas o filme ele acaba pecando ali no tom que ele quer dar. Tem um personagem que a gente vai discutir durante o episódio, que pra mim, cara, é a pá de cal ali na situação. Mas a gente vai discutir aí. Eu quero também saber a opinião do Rodrigo. Putz, não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não sei se. Sei lá, é que assim, existe o fato de repente, a Paramount ter vetado a ideia do Oliver Stone de repente fazer uma coisa mais ácida. Isso é um fato. Mas, por um outro lado, eu vejo que eles quiseram mostrar uma história de sobreviventes ali, né? Focar, né? Porque imagina quantas histórias dessa não tem ali, né? Parece que depois que as torres caíram, acho que foram 21 pessoas que foram resgatadas com vida. E eles estavam contando ali baseado em pessoas que foram ali para salvar, né? Mais de quantas? Mais de 300 ou 400 bombeiros e policiais e morreram ali, né? Tentando salvar as pessoas. E aí pegaram 2 pessoas que sobreviveram e contaram as histórias dela, até porque eles viveram aquilo, né? Eles estiveram ali embaixo dos escombros. Imagina, cara. Então eu acho super interessante até você pensar que esses caras conseguiram sobreviver. E eu acho impressionante a cena de quando a primeira torre ela desaba e eles estão ali no complexo. É impressionante pra mim aquilo, porque você fica pensando, cara, como é um prédio cair na sua cabeça, né, cara? E então eu vejo mais por esse caminho, assim, acho bem interessante. A gente, claro, na verdade, eventos como esse a gente pode ter, e como tem, né? Teve diversas abordagens. A questão política, pode mostrar a guerra, pode mostrar o avião lá que foi, mas não vai mais, pode mostrar o outro que foi para o Pentágono, mas eu achei interessante mostrar a visão de sobreviventes, assim, os caras que sobreviveram na Bacia das Almas ali, né? Então, para mim foi bem interessante. E, cara, fala muito também sobre família, né? Porque a todo momento eles estavam ali, né? Falando, comentando da família deles, tal, da esposa, tal. Algo similar para mim, igual aconteceu no Náufrago, né, cara? Que ele sempre se prendia pela não, minha mulher, eu ainda vou voltar, tal, né? Depois ele teve um banho de água fria, né, coitado. Mas eu vou voltar para ela e tudo mais. É mais realista, tal, né, o filme. Pois é. E enfim, cara, eu de princípio, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu não sabia, eu não quis pesquisar nada, né? E eu não sabia se eles iam sobreviver ou não, então você fica naquela tensão, né? Puta, eu quero que esse cara volte pra família dele e tal, e cara, que bom, né? E até o rapaz que faz o Magnum, da novo Magnum aí, o Peluso, o Pezzolo. Ele não sobrevive, então, putz, cara, então você vai vendo, né? Você vai sentindo e são pessoas que realmente existiram, inclusive contribuíram, né? Inclusive participaram do filme também, né? Então, é bem interessante. Acho que tem essa parte legal do filme dele trazer essa visão, né? Por mais que eu e o Edu a gente quisesse ver esse contexto político que o Oliver Stone traz, né, nas obras dele, mas eu acho que é legal por isso, justamente por ele trazer essa visão de pessoas que estavam realmente ali no chão, né, tipo, na hora dos atentados, e acho que ele tem um cuidado ali de não mostrar realmente os atentados acontecendo, assim, porque pensando em Hollywood com uma tecnologia que óbvio, na época também já tinha, mas hoje é melhor ainda. Mas você espetacularizar demais, sabe? Botar as torres, botar os aviões de novo atacando as torres ali, mostrando como é que foi, algo muito mais gráfico.
eu gosto que ele é mais contido. Você, óbvio, sabe que os ataques estão acontecendo, mas é mais calcado nas reações, né, das pessoas. Você acha que na hora do primeiro avião você só vê a sombra dele, o segundo você só escuta, então você tem esse cuidado de ser algo mais contido, mas por outro lado também, pesquisando para fazer esse episódio, né, acho que foi um filme bem divisível na época, principalmente por algumas pessoas acharem que foi muito... Ele romantizou demais a tragédia, né, de trazer essa parte dos bombeiros que ficaram lá. Eu discordo completamente, porque eu tô com o Rodrigão nessa. Eu acho que é uma história de resiliência, eles se apegarem no que eles acreditam, na fé, na família. Eu acho que é uma parte legal, principalmente por se tratar de uma tragédia aí que até hoje, quando chega o dia 11 de setembro nos Estados Unidos, é uma comoção gigantesca. A gente, lá no lugar das torres, tem aquele espelho d'água com o nome das pessoas. Acho que até um fato legal que eu andei pesquisando também, lá nos espelhos, né, tem o nome das pessoas e tem uma empresa que se solidarizou e cada pessoa, né, que tá lá com o nome escrito, no dia do aniversário dela, a empresa vai lá e bota uma rosa branca em homenagem, e eles fazem isso de graça, sem cobrar de ninguém, mas mais pela memória da pessoa que acabou perdendo a vida lá. E... Pode falar. Pode falar. E acho que o Rodrigão travou. Não, Tô aqui. Pode falar, Rodrigo. Não, é só legal, Nicolas, e é tão curioso porque se você analisar, assim como eu falei que a gente ficou, até a gente aqui no Brasil, a gente ficou com medo e não sabia o que estava acontecendo, eles estavam dentro do complexo e eles não tinham noção do que estava acontecendo direito. Eles estavam lá, os caras falavam assim, não, estão pedindo pra gente ir pra Torre 2, não sei o que lá. Não, mas pra que ir lá, né? Eles não estavam nem sabendo que já tinha sido atingido, que já estava... Eles estavam lá dentro e eles não faziam ideia do que estava acontecendo ainda, com toda certeza, né? Então você vê como é maluco, né? Então... É curioso você ver a história dessas pessoas que estavam lá, né, cara? Mas enfim, podem continuar aí. Eu meio que divido o filme em duas partes. Tem uma parte que eu gosto bastante, que é a parte até o mesmo desmoronamento ali. Eu acho que ali a condução ali daquele pedaço é muito bem feita. Você começa o filme com o Nicolas Cage ali acordando de madrugada, o Michael Peña também, indo trabalhar, você vê como que é sacrificante a vida dessa gente, que a gente que tá dormindo, a gente não dá valor ao que esses caras trabalham pra cacete. Aqui no Brasil a mesma coisa, bombeiros, né, trabalham pra cacete, né, e no caso deles nem são bombeiros, no caso é da polícia portuária, né, mas ali faz muitas coisas semelhantes aos que os nossos bombeiros aqui fazem também, né, bem interessante ali você mostrar aquela parte. Eu acho que a trilha ela pesa um pouquinho a mão do Craig Armstrong ali. Ela é o cara que fez a trilha do Moulin Rouge. Mas eu acho que ali ele pesa um pouquinho na mão no melodrama ali, ele exagera um pouco. Mas na parte ali do começo do filme, cara, é arrebatador. Como vocês falaram de não mostrar o acidente, isso pra mim é perfeito. Porque você tem a visão mesmo do que os caras estavam passando ali. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então não tem por que mostrar o acidente, tem que mostrar a visão mesmo deles. Se você quer contar um filme, né, baseado na visão dessas pessoas, você tem que ter a imersão completa ali. Eu tenho um pouquinho de restrição do entorno ali, das famílias. Eu não consegui me identificar tanto com as famílias. Eu acho que o background ali não é muito bem estabelecido, cara, mas a parte ali que eles estão ali se encaminhando para o World Trade Center, que acontece aquela queda até eles caírem ali, eles conseguirem correr pro fosso ali do elevador, cara, aquilo ali é assustador, cara. E o jeito que o Oliver Stone filma, ele filma muito bem, porque começa o filme, ele tem uma visão heróica dos personagens, você tem muito contra-plongé ali, você vê os personagens, né, de baixo para cima, porque, né, são os heróis anônimos, como a gente costuma dizer, né, às vezes até de forma pejorativa. Mas, e aí a partir do momento do acidente, e assim que
que cai o prédio em cima deles, cara, tem uma visão de grua ali, cara, que eu acho fantástica, porque você vê ali o personagem do Nicolas Cage, ele ficou mais abaixo ainda, né? O sargento, ele ficou mais abaixo, o Michael Penha ali, né, ficou um pouquinho acima. E aí a grua vem, e aí ele tá falando, pô, quanto que a gente tá soterrado no tal, e aí a câmera vai subindo, aí você vê, cara, que eles estão muito embaixo, cara. É assustador. Você, cara, a primeira visão... É impressionante mesmo. E você olha para aquilo ali e você fala, cara, esses caras não vão sobreviver, mas nem a pau. Não tem como. Como que eles vão tirar esses escombros? E aquela cena, meus amigos, que começa a explodir dentro dos buracos lá, porque ele, como eles foram pro fosso do elevador, meio que criou ali um bolsão onde eles conseguiram ficar, né? Verdade. Um lugar ali meio, né, que consegue mais ou menos ali ficar. Tanto que tem o que acaba morrendo, né, Peluso, ele acaba se ferrando ali, ele tá se locomovendo, acaba, né, se ferrando ali. E aí começa umas bolas de fogo, cara. É assustador ali, cara, aquela cena ali, você fica na ponta da cadeira. Eu acho muito bem filmado ali, principalmente aquele começo ali, cara, ali, né, você começa o filme, já começa chegando. Eu acho que essa parte, eu concordo plenamente com você, eu acho que o filme pode ser muito bem dividido nesses dois blocos, assim, né, primeiro demonstrando todo os ataques e tudo mais, e depois, né, essa parte que toma mais tempo do filme, que eles estão soterrados ali, lutando pela vida. É interessante você trazer isso, né, porque hoje em dia a gente vê muito filme sendo gravado em set fechado, né, com fundo de CGI e tudo mais. Óbvio, aqui também tem, né, óbvio, Sim, eles não tem como, né? Não tem como. Mas uma das coisas que o Oliver Stone ele garantiu, né? Ele queria garantir pro filme é que tivesse essa coisa realista. Então, esses sets assim de onde eles estavam soterrados tinham pilhas e mais pilhas de entulho. E o Nicolas Cage fez treinamento, né? Ele e o Michael Exato. Pena fizeram treinamentos lá de câmara de supressão, tal de Exato. ar. Foi um treinamento bem pesado ali, cara. E você reflete aquilo ali na situação. E eu gosto muito, mesmo nas cenas mais assim paradas que tá mostrando ali onde eles estão e eles conversando entre eles ali, porque você vê, né, que coisa curiosa. Os caras trabalhavam juntos, né? O Nicolas Cage era o chefe ali do Michael Pena, mas eles não se conheciam bem, cara. Eles passaram a se conhecer depois dali. Durante aquele momento ali de maior aflição na vida dos dois, é que eles puderam parar um pouco e conversar, cara. É impressionante ali, eu acho muito bem, essa parte eu acho muito bem realizada. Pra mim é o ponto alto do filme, é a parte ali dos escombros, cara. Eu acho muito bem feito ali e é realmente de tirar o fôlego, cara. É muito bem filmado. Oliver Stone é um grande diretor, né? Exatamente. Eu acho que ele puxa todo esse realismo que o filme precisava, né? Acho que para você tratar de um assunto assim tão sério, né? Acho que ele consegue ser bem sucedido nisso, né? Eu acho que uma das partes também que eu gosto, mesmo que ele não se aprofunde na família, mas é essa falta de informação, né? Porque a todo momento lá ficam as duas esposas, né? Tanto a do sargento quanto a do Jimeno, que as esposas ficam tentando, pô, mas ele tá vivo, ele não tá... Como é que ele tá? Ele tá em tal lugar, mas a gente não sabe como é que ele tá. Eu acho que... Ele saiu andando. Exatamente. Ele saiu andando. Cara, isso é uma sacanagem, né? Imagina o desespero da esposa, cara. Você tem informações desencontradas, cara. Putz, que loucura. Mas é muito chocante, né? Como a gente falou. É um evento que tem muitos filmes, tem muitos documentários. Documentário acho que sai um a cada ano para marcar o aniversário, né, dos atentados. Então é uma data que tem muitas histórias a serem contadas, né? Tem até uma de um voo que não sai do Havaí e que virou até um musical da Broadway, algum negócio assim. Então você percebe que mesmo que seja uma data triste, né? Ela tem histórias diversas sobre diversos personagens completamente diferentes entre si, que no mesmo dia, né, eles tiveram um gostinho desse terror que foi o 11 de setembro.
Apesar de eu não gostar muito da profundidade que são dadas aos personagens, mas eu gosto da atuação das duas atrizes que interpretam as esposas. Eu gosto da Maggie Gyllenhaal, ela tá grávida ali, né? É interessante. E eu gosto da Maria Bello lá fazendo a esposa do personagem do Nicolas Cage. Elas estão bem, assim, elas passam a dramaticidade que é necessária ali naquele momento ali. Eu só agora, vamos também falar da parte aí, né? Tirar o elefante da sala. Tem um personagem que eu não suporto, que é o personagem do Michael Shannon ali. Eu não sei o que vocês acham dele ali. Para mim, ele é a visão totalmente estereotipada do que é o americano médio de hoje em dia, né? É muito do que é o americano médio ali, é o fuzileiro naval e não sei o que. Eu acho muito complicado. Viajou só para salvar, foi ele que salvou. Mas eu não sei, eu realmente não sei, mas isso de fato aconteceu ou esse foi um elemento colocado ali para dar um... Eu acho que é um daqueles casos em que existem muitas pessoas que fizeram isso, mas eles concentram tudo num personagem. Exatamente. Entendi. Exato. Ele representa ali um tipo de pessoa, um tipo de americano. Isso, tá, entendi. Porque isso aconteceu bastante na época, né? Tiveram bombeiros de outros cantos do país que foram todos pra lá. A galera de Wisconsin, né? Achei mó barato no final ali. Achei mó barato aquilo. Mas isso realmente aconteceu. Ele a todo momento faz uma propagandinha, né? Não, sou fuzileiro. Na verdade, eu sou um fuzileiro, deixa eu passar. Fuzileiros salvam. Mas, realmente. Aí, vocês hão de concordar comigo, aí é que, cara, entra em conflito totalmente o que é a visão de mundo do Oliver Stone e do que é mostrado no filme. Você percebe que aquilo ali não é um personagem que o Oliver Stone colocaria no filme dele. É um personagem de estúdio. O estúdio tá querendo, né, alisar ali uma determinada faixa da população ali, que hoje em dia é a maioria nos Estados Unidos. Eles acabaram de eleger um presidente, completamente complicado, que é o Donald Trump, né? Você tem essa visão de que ele fala no começo do filme, vocês não estão entendendo, nós acabamos de começar uma guerra, né? Ele comenta. E aí, né, é aquele personagem que, né, quer resolver tudo ali, né? É um militar e tal. E a gente sabe, cara, que para se chegar ao contexto desse 11 de setembro, como a gente falou no começo, você tem a figura central de que assumiu o atentado do Osama Bin Laden, né? Que é um cara da Arábia Saudita e tudo mais, mas que é um cara que lutou ao lado dos Estados Unidos. A gente fez um episódio, né, Rodrigo e Nicolas, falando do Rambo Programado para Matar. E aí deu vontade de fazer de Rambo 2 e de Rambo 3, né? Que são dois filmes ali de ação, mas muito queridos pra gente. E todo mundo há de lembrar que no Rambo 3, o Rambo, ele luta ao lado dos afegãos contra a União Soviética. E isso aí foi um fato que aconteceu, obviamente, não com o Rambo, né? Óbvio, mas com o exército americano, deles lutando contra os soviéticos. E quem era aliado pelo lado dos afegãos? Dos Estados Unidos. Osama Bin Laden. E aí você pega o Saddam Hussein, outro inimigo mortal dos Estados Unidos, Guerra do Golfo, porque o pai e o filho, cada um teve a sua guerra para chamar de sua. Nós tivemos a Guerra do Golfo, o George Bush pai, e tivemos o George W. Bush, né, que era o presidente na época do 11 de setembro, que aí teve a Guerra do Afeganistão, que, né, até hoje não se resolveu plenamente, e inventaram aquela coisa de que tinha armas químicas no Iraque e tudo mais, e por isso tinha que matar o Saddam Hussein. Só que o Saddam Hussein também foi um aliado americano na guerra contra o Irã para destituir do poder o Ayatollah Khomeini, né, que era o todo-poderoso do Irã. Então, os Estados Unidos faz muito isso. Ele tem um aliado, a partir do momento que não serve, eles mastigam e cospem. E eles estavam muito interessados no petróleo ali naquela região. E aí essa guerra, né, acabou acontecendo ali e muita gente diz, por exemplo, tem documentários, a gente falou sobre documentários. Tem o documentário do Michael Moore, né, diversos documentários, né, principalmente o 9/11, né, que é bem famoso,
o Michael Moore fala, cara, que a gente não pode acusar diretamente, que a gente não tem prova, mas que muito do que foi gerado ali foi meio que incentivado pelos próprios americanos porque, para pensar, é uma indústria que movimenta trilhões de dólares. O Nicolas falou muito bem na hora que ele disse que era um momento de paz no mundo. Se você tem uma empresa armamentista, interessa o momento de paz? Não. Não. E aí o Michael Moore diz, cara, que foi claramente provocado aquilo ali pelo próprio Estados Unidos para desencadear, você justificar uma guerra contra os países ali daquela região. E aí você volta a movimentar uma quantia absurda de dinheiro, coisa que é movimentada até os dias de hoje, porque eles estão sempre se envolvendo em conflitos. Tivemos agora na Ucrânia, eles se meteram, Israel contra a Palestina, eles se metem, entendeu? Estão sempre se metendo, até contra o Brasil eles estavam querendo arrumar confusão aqui, né? Querendo se meter aí nessa questão do Jair Bolsonaro. Então, esse personagem meio que não encaixa com a visão do Oliver Stone. O Oliver Stone acabou de fazer um documentário, foi exibido nos festivais, um documentário sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem visões muito de esquerda, o Oliver Stone. E esse personagem é extremamente direita, né? E aí tem alguns fatos no filme que me incomodam um pouco. Tem uma hora que Jesus Cristo aparece, cara. O cara tem uma visão de Jesus Cristo, entendeu? Fica uma coisa, entendeu? Meio... né? Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa. Quer dizer, eu até sou religioso, mas eu não sou uma pessoa que segue alguma religião. Eu tenho a minha espiritualidade, acredito em Deus, mas eu não tenho essa... Não sigo uma religião, até porque eu contesto todas elas, entendeu? Já tentei seguir algumas e todas elas o ser humano é uma desgraça, né? O ser humano é complicado. Então, meio que algumas coisas que acontecem ali durante o filme meio que não casam com a cinematografia do Oliver Stone. Isso me incomoda um pouco, mas tem muitos méritos o filme. O que vocês falaram aí pra mim é perfeito. Essa visão do herói comum, cara, é muito interessante. Os atores estão muito bem. O Michael Peña, cara, que é um ator que eu acho até subestimado, cara. Entendeu? Ele é um cara que tem um destaque ali no filme. Inclusive, pra mim, ele tem mais destaque nesse filme do que o próprio Nicolas Cage. Pra mim, ele aparece mais ali. Eu acho bem interessante ali. Eu gosto da atuação dele. Ele fazendo comédia também é muito bom. No filme do Homem-Formiga, ele como alívio cômico é muito gostoso, cara. Você vê, né? Você vê que é um ator que tem uma certa bagagem ali, né? O Oliver Stone resolveu trazê-lo para o filme, inclusive a Maggie Gyllenhaal também, trazer ele para o projeto por conta do Crash no Limite, né? Que ele atuou lá e muito bem também, e aí trouxeram ele para o filme, cara, ele entrega muito bem. Você vê aqui o Nicolas Cage muito mais contido, coisa que a gente não está acostumado a ver. O personagem dele é muito mais contido, até porque não teria como ele ser histriônico num filme desse, né? Um filme pesadíssimo desse, não teria como. Então eu vejo méritos no filme, muitas coisas que eu gosto, mas essa parte do Michael Shannon ali, aquela coisa de explorar a religiosidade ali na questão, o cara vê Jesus Cristo numa cena, ali pra mim fica um pouquinho fora de tom. E aí a trilha sonora, em vez de ajudar, ela meio que potencializa essa coisa meio brega ali, que fica em determinados momentos ali, e aí destoa um pouco. Mas, cara, eu gosto ali de muita coisa no filme ali, não tem como negar, não. Você trouxe essa parte do Osama Bin Laden, mas acho que muitas pessoas não sabem, mas quem realmente é a mente por trás disso é o Khalid Sheikh Mohammed, né? É uma das únicas pessoas que foram presas, né? Até porque, óbvio, quem fez o atentado acabou morrendo. O Osama Bin Laden depois foi capturado e morto em 2015. Tem até o filme, né? A Hora Mais Escura, que também com a Jessica Chastain. Sensacional. Que é um filmaço. Que era legal de trazer aqui também um dia. Muito, muito bom. Mas assim, Edu, você falou sobre Estados Unidos e os seus aliados que depois viram inimigos. Mas sabe o que nunca vai virar o inimigo do Castback? Sei. É muito óbvio. bem. Sei. Os nossos amigos, né, do Cashback Gold. Exatamente, cara. Caramba, aí... que gancho, hein, Nicolas? Os nossos queridos aliados.
É isso aí, rapaz. Caramba. São aliados de primeira hora, rapaz. Não é aliado de conveniência. Verdade, hein? Não estão querendo nada em troca, a não ser o nosso conteúdo de qualidade, né? De nosso convívio. E é muito Isso. fácil você fazer parte do convívio do Cashback, meus amigos. Simples. É só você assinar lá o catarse.me/cashback a partir de R$5. R$5. Que hoje em dia, qualquer dia, né, Rodrigo e Nicolas, a gente vai poder dizer assim, é meia Coca-Cola, porque do jeito que tá aumentando, né, vai ser meia mesmo. Coca-Cola. É né? uma pitulinha daqui a pouco. É, bem baratinho aí. E você tem, né, participa do nosso grupo do Telegram. A gente estava discutindo, por exemplo, ontem, né, a gente tá gravando aqui numa quarta-feira, o episódio vai ser lançado numa quinta, a gente discutindo, no caso, no dia 23 de setembro, sobre a morte da Cláudia Cardinale, uma grande atriz. Pessoal, aí a gente ainda vai trazer Era Uma Vez no Oeste aqui, né, do Sérgio Leone, que ela brilha. Tem o Leopardo também, filme maravilhoso, filme italiano, um dos melhores filmes de todos os tempos, até comentei com o pessoal no grupo. Então a gente estava conversando sobre isso, né, sobre os filmes dela, o Fitzcarraldo também, né, que ela atuou lá com o Klaus Kinski, maravilhoso, do Werner Herzog, que é um diretor que também precisa um dia estar aqui no Cashback, né, que é um baita de um diretor, inclusive com documentários. Hoje em dia o Werner Herzog é um grande documentarista, cara, grande. Inclusive até supera os filmes dele de ficção. E ó, que o cara tem filmes ali maravilhosos. Aguirre, por exemplo, é um filmaço, grande diretor. Então, você tá ali participando dessa nossa conversa e tem um bônus, cara, que eu considero, assim, sensacional. Você gosta de um determinado filme e você olhou lá a nossa playlist de mais de 200 episódios, né? E caramba, nunca falaram desse filme aqui. Eu vou assinar o Cashback, eu vou poder escolher esse filme? Ou eu vou botar lá em votação? Não, você vai escolher, meu amigo. Você assinando lá, dando pelo menos seus R$5 lá no Catarse, através do boleto bancário ou do cartão de crédito, é uma assinatura recorrente, ela é mensal, você já vai ter esse episódio do filme que você ama. A gente vai falar com todo carinho, com toda a pesquisa que você já conhece aqui do nosso Cashback, e aí você vai ter um episódio para chamar de seu. E aí, R$5 ou mais, se você achar que a gente merece mais, também a gente vai, né, não vai achar ruim, a gente vai achar bom. Mas aí você fala, pô, mas mensal, Edu, mesmo sendo pouquinho, pra mim é complicado, meu cartão de crédito, o volume é muito baixo ali, o limite, né? Tem outra forma de ajudar? Às vezes eu tenho uma sobrinha ali no mês, tem como ajudar assim, de repente tem 20, eu ajudar um mês. Tem como? Tem. Lá no nosso Pix, no pcashback@gmail.com, você pode enviar qualquer valor, meus amigos. Qualquer valor vai ajudar, só lembrando que para entrar no nosso grupo do Telegram e ser um Cashbacker Gold, tem que ser a partir de pelo menos R$5. Então você já vai participar, você vai ser feliz, como o John sempre diz, né? Primeira providência que você vai ter na sua vida é se tornar uma pessoa feliz, né? Participando lá do nosso grupo, lá conversando sobre a coisa que a gente ama, que é o cinema. Então, você vai estar ajudando aí, e esse mês é o mês de aniversário do Cashback, a gente fez aí 4 anos, né? Já são 4 anos de estrada aí, então, cara, a gente merece aí, né? Merece essa moralzinha de vocês aí também pra gente continuar o projeto, porque você sabe, o projeto tem custos, né? A gente precisa estar aqui, a gente precisa dedicar o nosso tempo, todos nós aqui trabalhamos, temos as nossas atividades, isso aqui não sustenta a gente, né? É uma coisa que a gente faz como se fosse o nosso trabalho, porque a gente ama muito isso aqui, a gente trata com todo carinho, mas infelizmente ainda não chega nem perto de dar qualquer sustento pra gente, né? Imagina. Por enquanto ainda não, mas, cara, você dando essa moral pra gente, quem sabe daqui a pouquinho a gente vai ter mais tempo pra se dedicar, e aí, meu amigo, ninguém segura a gente, vai ser Cashback toda hora, conteúdo bacana todo dia, vai ter live pra caramba, porque a gente vai ter mais tempo pra se dedicar. Então, né, se você puder dar essa moral pra gente aí, a gente vai ficar muito feliz. Vocês já pensaram, pararam pra pensar? Com R$5 você compra um episódio do Cashback. Pra você. Exatamente. Essa é a palavra, Rodrigo. Compra um episódio. O episódio é seu. R$5. É seu. Você vai lá, você escolhe. Né? É isso aí. Tá vendo? É fácil. Aí. Fácil. Gente, acho que indo aqui mais pro finalzinho do filme, né? A gente tem toda essa dinâmica deles se apegarem na fé, na família, se apegar onde eles conseguem, né? Pra sobreviver, até porque é uma situação ali completamente complicada. Mas no final, né? Acho que aí a história é feliz.
é que eles são resgatados, né? O sargento ali tá quase morrendo, né? Acho que ele tá com sangramento, se eu não me engano. E ele é resgatado ali e vira uma cena bem bonita, né? Porque quando ele é resgatado assim, vem uma luz do sol, o pessoal aplaudindo os dois. Então, eu acho que é uma forma de, apesar de você tratar de um assunto muito pesado, muito sério, eu acho que só fica esse disclaimer aqui, óbvio. Eu sinto falta dessa parte política, mas em momento algum eu vou concordar com esse tipo de reação, com um ato terrorista em resposta, Óbvio. mesmo que os Estados Acho Unidos... que acerta inocentes, né? Exatamente. Você pega pessoas inocentes, pessoas de diversas nacionalidades, né? Brasileiros também estavam envolvidos, Sim, então... muitas nacionalidades trabalhavam naquele prédio ali, muitos pais de família, muitas mães de família, cara. Como é que você vai ser a favor de uma atrocidade dessa? Exato. Obviamente, nunca vai corroborar com isso. Tinham andares ali que tinham 3, 4 mil pessoas trabalhando, gente. Não é uma coisa assim... Tanto que eles até falam no começo do filme, quantas pessoas tem nos prédios? De 40 a 50 mil pessoas, que eram prédios, eram prédios de 100 cidade, andares, cara. entendeu? Então, Uma cidade dentro enorme, né? E tinham imagens, né, das pessoas ali onde o avião entrou, eles ali, assim, acenando, pedindo pelo amor de Deus, e pessoas ou se jogando. Olha, cenas terrível. de terror, realmente, né? Eu acho que... Onde o ser humano pode chegar, né? Isso o filme consegue retratar muito bem. A parte do acidente, não, né? Do ataque terrorista, é muito bem filmado ali, cara. E na perspectiva dos bombeiros e da polícia portuária ali, você vê o nível de tensão, porque eles também estão sem saber o que está acontecendo, como vocês mesmos falaram. Não sabe que já teve o segundo ataque, eles ainda estavam achando ainda, quando entraram, eles acharam que era um acidente, um avião de pequeno porte, aí depois descobriram que não era, né? Então, é muito, muito bem feito ali essa parte ali. E é um filme que ele meio que se pagou, né? Porque ele custou 60 milhões e arrecadou ali 160, mais ou menos, ele conseguiu pelo menos se pagar. Acho que a gente já até comentou um pouquinho sobre a ambientação, mas eu queria reforçar que a questão da fotografia e da ambientação estão impressionantes, porque ficou igual, né? Passa como se você estivesse ali no World Trade Center. Ali... Isso, e aquelas cenas assim, que é realmente uma fotografia. Pum! A gente via várias dessas fotografias assim dos arredores do complexo, e aquela rua devastada assim de poeira e tal, e uma pessoa só ali. E tem uma cena dessa uma hora no filme e eu falo, nossa, cara, tá exatamente igual estava. Sim. Tipo assim, eles trouxeram uma realidade. Trabalho de pesquisa ali, né? Foi muito bem feito, cara. Então isso aí a gente tem que realmente... Isso tem que tirar o chapéu. Dar os parabéns, porque ficou muito bem ambientado, muito bem feito esse filme. E você vê, é um filme de duas pessoas que ficam 70% do filme no escuro, deitado, um falando com o outro. Sem se mexer. E levou, né? Não é um filme que você fica, não aguento mais. Não, você vai ele passa de boa, Um momento eles estão ali, do outro momento você vai ver da família que fica pensando, o que tá acontecendo? Foi, não foi... Não tem contato, e aí elas vai pra farmácia, mas ninguém trouxe o celular, né? E era 2001. Cara, que coisa, cara. É um filme que a gente trouxe aqui esse primor na parte técnica, mas infelizmente ele acabou não... Ele foi indicado a vários prêmios, mas não teve muito reconhecimento. Mas eu acho que acima de qualquer reconhecimento assim de prêmio, eu acho que é mais uma vez a gente vendo aí o papel do cinema, né? De trazer essa memória coletiva de grandes tragédias e tudo mais. Então, é um baita de um filme, tem outros filmes, né? Igual esse que a gente falou, o United 93 também é outro filmaço. Tem esse A Hora Mais Escura, que é um pouquinho mais pra frente na história americana. Tem o Vice com Christian Bale também, que tem o comecinho do filme... É sobre o 11 de setembro. Então, aí é mais um episódio. Acho que fica um episódio até em memória aí. As mais de 3 mil pessoas aí que acabaram perdendo a vida nas Torres Gêmeas, no Pentágono e também
nesse voo aí que acabou por conta dos passageiros sendo meio que, entre aspas, salvo, né? E eles foram o 18º e 19º salvos, né? Se eu não me engano. É isso aí. Das 20 pessoas ali. E aí é bom a gente frisar também que a gente já trouxe um episódio aqui da Meg Gyllenhaal como diretora. Lá do comecinho do Cashback, ela fez um filmaço chamado A Filha Perdida, né? Que é um filmaço lá com a Olivia Colman, né? Filme muito legal com a Dakota Johnson, tem uma galera boa ali, o Paul Mescal tá no filme também, Jessie Buckley aí também, né, que tá despontando, uma atriz que tem feito grandes papéis aí também, é um filmaço também, é um filme Netflix, né, lançado pela Netflix, e tem um episódio muito legal, e como é um episódio que discute sobre maternidade, naquela época a gente trouxe duas amigas nossas lá, a Bu Mesquita e a Ludmilla, que tinha um canal, infelizmente agora ela não tem mais o canal, e aí uma era mãe de um menino pequenininho na época e a outra estava grávida. Então a gente trouxe a visão das mães ali, dessa coisa da maternidade, da coisa que a mulher não precisa ser obrigada para ela se sentir plena, dela ser mãe. E quanto que aquela personagem da Olivia Colman teve a sua vida prejudicada por conta dessa imposição da sociedade, de que ela tem que ser mãe, ela tem que assumir tudo, entendeu? Que o pai é uma figura que só é o provedor e tudo mais, e que a gente sabe que isso é uma coisa completamente arcaica, e o filme discute isso muito bem. E a direção à mão ali da Meg Gyllenhaal ali é muito forte ali nesse filme. É uma diretora aí promissora, eu quero ver novos trabalhos dela aí como diretora. Inclusive, eu sou capaz de dizer que ela é melhor diretora até do que como atriz, que a atriz eu acho ela ok e tal, tem alguns papéis legais, né? Eu até gosto dela, se eu não me engano, naquele filme Sorriso de Mona Lisa, que é a versão feminina do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é um filme bem legal ali, né? Com a Julia Roberts também, é um filme bem bacana, e ela tá muito bem fazendo uma personagem, né, mais pra frente ali do seu tempo, mas é uma menina aí que eu quero ver fazendo mais filmes aí também. Ela vai dirigir, se eu não me engano, comecinho do ano que vem, A Noiva, né? Que é a noiva do Frankenstein. O Christian Bale vai ser o Frankenstein no filme. Vai ser legal. Parece interessante. O trailer tá bem... Acho que, na minha humilde opinião, tá melhor ficou melhor do que o trailer do Frankenstein do Del Toro, que estreia agora em novembro na Netflix. Mas é isso, meus amigos. Fechamos? Fechamos. Fechamos, É sim. isso aí. Então, pra você que chegou até aqui, né? Lembrando que a gente tem conteúdos aqui no Cashback quase todos os dias. Sempre tem um videozinho aí no Reels, no Short, no Reels também, lá no nosso Instagram, no Cashback P, né? E em outubro eu vou voltar aí fazer meus vídeos, tô me organizando já aqui, isso vou aí. voltar a fazer as críticas aí também. Trazer, principalmente agora, como eu não tô conseguindo ir muito ao cinema, né, por conta do meu trabalho, mas trazer os filmes antigos aí que a galera curte aí, né? O nosso vídeo de Munique deu uma despontada boa aí, porque Munique entrou na Netflix, filme do Spielberg, filme bem subestimado da carreira do Spielberg, que é sensacional, filmaço. E aí muita gente foi lá buscar nosso vídeo justamente por conta... Né? Teve o falecimento também, infelizmente, lá do Robert Redford, que inclusive vai ser o nosso episódio do meu aniversário, vai ser um filme dele, o Butch Cassidy, né? Que é um filmaço ali, ele e Paul Newman, sensacionais. Que e aí dupla, o nosso... que dupla. Os caras bonitos pra cacete também, né? É beleza, tá louco. não se acaba mais ali. E o nosso episódio também, o nosso Cashback Hype de Todos os Homens do Presidente, deu uma alavancada também por conta né, dessa passagem aí do grande Robert Redford. Então, tem muito conteúdo do Cashback aí para você acompanhar, tanto no Spotify, quanto agora no YouTube, TikTok, Instagram, né? Seguindo a gente lá, é tudo @cashbackp, molinho de achar a gente. Então, tem bastante coisa legal aí para você acompanhar do Cashback. A gente está sempre aí trazendo bastante coisa sobre cinema. Ainda tem nossas críticas lá também dos filmes de lançamentos. A gente tem nossos correspondentes que vão nas cabines, né? Então tem bastante coisa legal aí. Vai ter, né, conteúdo aí sobre o filme do Maurício de Souza, que eu tô louco pra assistir. Aliás, foi também. hoje, tá? Foi hoje. Então, vai ter coisa bastante legal aí. Teve uma coletiva de imprensa, né? O filho dele é que faz o Maurício de Souza, né? Então é bem interessante. Eu tô aí curioso para ver sobre esse filme também. Mas é isso, gente. Se você, né, curtiu esse episódio, então você deixa um likezinho aqui pra gente no YouTube. Você também que tá ouvindo aí no Spotify ou na sua plataforma de áudio, você nos dê as estrelinhas ou curta o episódio também aí
no que puder. E acho que, né, pra esse episódio, assim, falando sobre eventos históricos, conta aqui pra gente onde você tava no 11 de setembro. Perfeito. Se você não quiser falar também, não tem problema. Traga algum filme sobre um evento, né, que realmente aconteceu na vida real aí, pra gente... Nico, Oi. antes da gente terminar, essa pergunta você não fez hoje, que onde a gente assistiu a primeira vez? Eu assisti no Festival do Rio, cara. Foi um dos filmes ali Olha só. do evento principal do Festival do Rio na época. Eu assisti no Festival do Rio. Eu já Ainda assisti- não cumpria como imprensa, mas eu assisti ali como público. Comprei meu ingressinho lá e assisti. Esse aí eu Corrigi assisti minhas direto no DVD mesmo. É isso. Mas Eu é assisti isso, na gente. TV. É isso aí. Mas é isso. Então você deixa aqui embaixo nos comentários onde você estava, ou algum filme aí que você queira recomendar pra gente sobre um evento histórico. E é isso, gente. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera.